Notebook branco de 14 polegadas com RTX 4050, já vem com 32 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Tudo isso no Brasil e fala sério, é até um sonho, né? Bom, talvez seja, depende da sorte de quando você estiver vendo esse vídeo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e aqui na mesa temos o lindíssimo Acer Nitro V14. É uma versão do Acer Nitro da própria Acer, né? Uma versão, vamos dizer, eu não diria nem especial, uma versão diferente. É uma versão branca, com uma tela de 14 polegadas, na verdade 14.5, né? E além disso, RTX 3050, processador Ryzen, já vem com processador Ryzen 7, 32 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. Tudo isso, e geralmente o preço dele é em torno de R$ 7.500 a R$ 8.000. Mas por que eu falei que parece um sonho e talvez seja? Porque quando a Acer lançou esse notebook no Brasil, ela colocou 20 unidades para vender no site dela. Eu fui lá, um dos primeiros que comprei esse notebook, gravei o vídeo e imediatamente depois que eu postei o vídeo, esgotou. Todo mundo comprou, 20 unidades vende muito rápido, né? E aí o que acontece? Desde então é muito difícil achar esse notebook para comprar. Alguns dias atrás ele voltou em estoque, voltou uns 2 em estoque, depois já esgotou. Então assim, sempre que esse notebook volta em estoque, a gente corre para poder mandar lá no grupo de ofertas. Então se você não tá inclusive no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, o link tá aqui na descrição, é só clicar e depois você vê lá se você quer entrar no WhatsApp, no Telegram ou nos dois. A gente até responde dúvidas de vocês lá. E sempre que esse notebook volta em estoque ou quando outro notebook tá em promoção, a gente manda lá. Por que eu tô falando isso? Porque nesse momento que eu tô gravando o vídeo agora, ele tá em estoque de novo e você consegue comprar. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas eu tô falando isso porque talvez quando você estiver vendo esse vídeo, até mesmo só o tempo que leva para editar e para eu postar, pode ser que ele já não esteja mais disponível, mas eu vou mesmo assim falar um pouco desse notebook, fazer um review completo, porque vai que quando você tá vendo ele tá disponível. E eu acho, de verdade, já vou adiantar no começo desse vídeo, que se você é o público certo desse notebook, você vai saber se é ou não até o final do vídeo, eu acho que você tem que comprar. Bom, primeira coisa então que você tem que saber do Acer Nitro V, ele é todo branco. E isso é uma coisa importante. Primeiro, porque você não tem muitos notebooks gamers brancos no Brasil. Você até tem uns da Avel, branco, também de 14 polegadas, mas pouquíssimos modelos brancos. Mas o que você precisa saber é o seguinte, é bonito, para quem quer montar um setup gamer é legal, para quem quer um notebook diferente que chama atenção, esse daqui é o cara. Mas você precisa ter algumas atenções. Primeiro, por ser branco, obviamente, vai aparecer mais sujeiras do que se fosse preto. Eu consigo ver até aqui, ó, algumas sujeirinhas, passo a mão já sai, tá vendo? Qualquer coisinha que cai em cima, qualquer pozinho que cai em cima, você vai perceber muito mais fácil. Mas não é porque ele é branco e porque aparece a sujeira que necessariamente ele vai estar realmente sujo. Muitas vezes é coisa superficial. Nesse um mês que eu estou utilizando esse notebook, ele não está encardido, nem nada disso, mas eu sou um cara cuidadoso. Eu não vou mexer nesse notebook com a mão super suja e ao mesmo tempo, de vez em quando, eu vou lá e passo um produtinho para limpar. Já eu mostro para vocês o que eu passo para limpar, que é excelente e custa tipo R$11, R$12. Agora nem sei quanto tá custando, mas já eu mostro pra vocês. Então bom, a primeira coisa que você precisa saber então, ele é branco. É um notebook que depende sim de mais cuidados. Eu vi muita gente falar no primeiro vídeo que eu fiz desse notebook que, poxa, ele é branco, vai ficar amarelado. Não, gente, não vai. Não é porque ele é branco e porque aparece mais a sujeira que ele vai ficar amarelado e vai ficar uma coisa feia. Isso é só se você for muito descuidado, começar a usar ele com a mão super suja e nunca limpar. Mas o plástico dele tem um tratamento por cima. A gente consegue perceber. Quando a gente olha bem de perto, você vê que ele é um branco perolizado, tem um tratamento em cima. Então, eles não são, os engenheiros, a própria Acer não é doida de fazer um notebook branco com plástico comum que vai amarelar e não vai sair nunca mais. Não é bem assim. Mas vamos lá, é branco, vai aparecer mais a sujeira do que o notebook preto e precisa de mais cuidado, você precisa saber disso. Mas não, você não vai ter um notebook que daqui 2, 3 anos vai estar amarelo, a não ser que você queira mesmo. Uma coisa que eu uso muito para limpar esse notebook é isso aqui, ó. Esse produtinho que você compra na própria Amazon, vou deixar aqui na descrição, chama Flash Limp, ó. Ele vem um produto desse e 2 esponjinhas dessa. E é muito simples, você vai pegar, vai espirrar aqui ó, na esponja e vai passar a esponja no notebook. Isso aqui é muito bom para limpar a tela. Na verdade, isso aqui é um limpa-tela, tá vendo? Só que ele é com base de álcool isopropílico, então ele não mancha. Você pode limpar um notebook inteiro, inclusive se for branco. Então é um excelente produto para você limpar o seu Acer Nitro V. Principalmente, é claro, com o tempo, o teclado, né, que vai ser onde mais vai sujar. Aí você passa aquilo lá, acabou. Inclusive tá aqui, ó, um mês de uso e tá novíssimo. Você não disse que esse notebook foi usado, você não disse que esse notebook, enfim, teve qualquer coisa. Então,
Bom, a primeira coisa que eu queria falar dele é a questão da cor, que é muito diferente e precisa sim de um tratamento um pouquinho especial. Além disso, ele é um Acer Nitro V. Ele faz parte da linha da Acer Gamer, né, que começa lá no Acer Nitro V com a RTX 2050, custando seus R$4.000, depois Acer Nitro V com a RTX 3050, 4050 e chegando nesse daqui, o Acer Nitro V 14. Esse daqui basicamente é um Acer Nitro V com a RTX 4050 que você compra ali na faixa dos R$5.500, mas com alguns diferenciais. Primeiro, ele é branco, tem 14 polegadas, a placa de vídeo é a mesma, a RTX 4050, mas temos um processador melhor e mais memória RAM. Quando você vem aqui na parte de trás, tem aqui o logo Nitro, tá vendo? Refletivo, muito bonito. Na parte aqui, ó, de trás dele, nós temos apenas uma saída de ar, do outro lado não tem. Por que fizeram assim? Eu não faço a menor ideia. Mas, no meu uso geral, não afetou muito o notebook. Ele não é um notebook muito quente não, então ficou bem legal. Mais pra frente eu mostro pra vocês. Aqui nós temos uma entrada de cartão SD, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, USB tipo A, e na outra lateral nós temos uma USB tipo C que carrega o notebook, né? Todos os Acer Nitro têm essa USB tipo C super completa, transmite imagem, transmite dados. USB tipo A, saída HDMI e a entrada proprietária para carregar o notebook. Percebe que ele tem até entrada aqui para cartão SD? Por quê? Porque é focado para quem vai trabalhar. Ele é um notebook gamer. Ele roda tudo e vocês vão ver mais pra frente. Mas isso aqui é ótimo para quem trabalha. Você é um engenheiro, um arquiteto, você é um editor de vídeo, você é um youtuber ou qualquer outra coisa, um advogado. Então isso aqui é perfeito porque você tem um notebook muito forte, capaz de rodar tudo, mas ao mesmo tempo muito fino, muito leve, muito pequeno. Porque ainda falando da construção, ele é fino e muito leve, pesa 2 kg apenas, né? A gente tem aqui uma tela de 14 polegadas, 14.5 polegadas IPS, 100% sRGB e de 144 Hz. É uma tela extremamente completa, muito capaz, oferece uma fidelidade de cor muito boa. Dentro nós temos um teclado muito bom, padrão Nitro, normal. Só que aqui ele é branco e é retroiluminado, azul. Olha só que bonito que é. Quando eu comprei, achei que era RGB, mas até hoje não consegui mudar essa cor. Então acredito realmente que é apenas azul. Nós temos um trackpad gigantesco. Olha só como é grande. Isso aqui é excelente para quem trabalha. Você tem uma área muito grande para trabalhar aqui com a sua mão. Muito bom mesmo. E aí, logo quando você abre ele, você percebe uma coisa diferente. Não só é diferente porque é um notebook de 14 polegadas e branco, mas muito raro ver no Brasil um notebook gamer com Ryzen. Aqui nós temos um Ryzen 7, tá vendo? E não é qualquer Ryzen 7 não. Aqui nós temos um Ryzen 7 8845HS, é um processador de 8 núcleos e 16 threads, então realmente é um processador bem forte. Além disso, nós temos memória RAM DDR5, são 32 GB de memória RAM já de fábrica. E não bastando isso, ele também já vem com 1 TB de SSD e tem uma RTX 4050. Mas calma lá, essa RTX 4050 dele, obviamente, é capada, assim como o Acer Nitro V convencional com a RTX 4050, que é um pouco mais barato, né? Aqui ele é um pouquinho mais capado, mas na prática não faz tanta diferença porque o processador compensa. Então ele tem um pouco menos de potência na placa de vídeo do que a versão normal, a versão preta, grandona do Acer Nitro V, essa aí que vocês estão vendo, mas o processador é melhor. Então fica elas por elas ali, não dá tanta diferença, né? Como eu falei, ele já vem com 32 GB de memória RAM, então é um notebook que você compra e tá pronto para você usar. Não tem nem o que fazer de upgrade aqui, porque já tem 1 TB de SSD, já tem memória RAM pra caramba. Mas se você quiser, eu abri esse notebook aqui e dá sim para fazer upgrade de memória RAM também, caso você queira. Sei lá, vai que você quer colocar 64 GB? Dá também. Dá para abrir esse notebook, é relativamente fácil. Então, vocês estão vendo aí por dentro, bem legal também que dá para fazer esse upgrade, né? Além disso, nós temos aqui um outro botão separado do teclado, é o botão de modo dele, você pode clicar nesse botão e ele vai para o modo turbo, modo normal, modo gamer, enfim. Esse aqui é um notebook que roda tudo hoje em dia. Por exemplo, eu abri aqui o Red Dead Redemption e, pense em um notebook que roda muito bem. Até com gráfico no Ultra ele roda muito bem, mas principalmente com gráfico no alto, excelente. Mais de 70 FPS no Red Dead Redemption, com tudo no alto, muito bom mesmo. E o barulho que ele faz quando tá jogando? Bom, é mais ou menos esse daí que vocês vão ver, olha só. Agora, ele roda realmente qualquer coisa. Para vocês terem noção, eu fiz vários testes de benchmark aqui, que eu sempre faço em todos os notebooks para a gente ter uma comparação. Então, por exemplo, o Black Myth Wukong é um jogo pesado, um jogo já de nova geração, que eu testo em todos os notebooks. Eu fiz o teste benchmark nesse carinha aqui, e ele conseguiu uma média de 89 FPS, né? Então, sempre com o mesmo gráfico no médio, DLSS ligado. Red Dead Redemption, como eu mostrei para vocês, excelente. E além disso, vamos só voltar no Red Dead Redemption aqui, que eu esqueci de falar uma coisinha, que é
não só rodou muito bem, Red Dead Redemption sempre rodando muito bem e com o máximo pico de temperatura do processador em 90 graus. É o jogo mais, dos todos que eu testei, é o que mais esquentou o notebook. Mas mesmo assim, se esse é o jogo que mais esquentou, mesmo assim não esquentou tanto, né? 90 graus tá ok para um notebook tão pequeno e tão fino. O que eu acho que não é tão legal é nessa parte do teclado aqui que às vezes esquenta demais. Eu já vou falar disso aqui quando eu for mostrar para vocês o CSGO rodando. Mas um outro jogo que eu também fiz teste de benchmark é o Horizon Zero Dawn. Ele conseguiu uma média de 112 FPS no teste de benchmark. Se a gente comparar o Horizon Zero Dawn, por exemplo, com um notebook como o Dell G15, claro, o Dell G15 é bem mais barato, mas é um notebook que não é capado, né? O Dell G15 conseguiu 93 FPS. Aí você fala assim, pô Felipe, mas por que essa diferença se o Dell G15 nem é capado? Por conta da placa de vídeo. Por mais que o Dell G15 não seja capado, o Dell G15, por exemplo, tem uma RTX 3050. Esse daqui é um notebook capado. Sim, a placa de vídeo dele não libera 100% da potência, mas lembre-se, é uma RTX 4050. Tem muito mais núcleos. A placa de vídeo que nós temos nesse notebook é a mesma que você tem em qualquer outro notebook com RTX 4050. A placa não muda, só muda o quanto que ela libera de potência máxima. Aqui ela é travada a 60 watts, então o TDP máximo dessa placa de vídeo dele é de 60 watts. Por exemplo, a versão normal do Acer Nitro V é 75 watts. Mas percebe, quando a gente compara com o Dell G15, que é um notebook super forte, claro que não é o concorrente desse notebook, mas eu tô comparando para você ter noção de que não vá só na teoria, não é porque ele não libera 100% da potência da placa de vídeo que é um notebook ruim, nem de longe. Ele é um notebook muito bom e muito forte sim. Inclusive na hora de jogar o jogo competitivo, então nem se fala, o processador que nós temos aqui é muito bom e você tem muitos FPS, se liga. E na hora de jogar jogo competitivo, como é que é? Pois é, não é só jogo casual que você precisa ver, porque jogo competitivo é um pouco diferente, geralmente utiliza mais processador do que placa de vídeo. Um exemplo disso é o CS, que inclusive é um jogo que está muito mal otimizado, ultimamente está bem difícil de rodar bem nas coisas, mas, olha só que da hora que tá rodando aqui o CS. O CS está rodando a mais de 200 FPS aqui, alguns momentos cai, claro, né, até porque eu tô aqui no modo casual, tem muita gente jogando junto, olha isso aqui, quanta smoke, quanta molotov, mas de maneira geral, em modo competitivo você consegue mais de 200 FPS de média. No modo casual, 180, 190 FPS mais ou menos, o que é realmente muito bom. Agora vai começar aqui, inclusive eu já tô aqui com ele aberto faz um tempo e olha só o barulho que ele tá fazendo. Um barulho ok. Para jogo competitivo, ele não faz tanto barulho. Ele vai fazer mais barulho para jogos casuais que utilizam muito mesmo o poder dele, por exemplo, um Red Dead Redemption da vida, um jogo muito pesado. De maneira geral, jogos mais fracos aqui, ó, no caso do CS, né? Não que o CS seja um jogo, como eu falei, tão fraco hoje em dia, tá bem mal otimizado, mas olha só, mais de 200 FPS, a temperatura aqui da GPU em 68 graus, não tá fazendo muito barulho, o notebook tá relativamente frio. Agora, o que eu percebo é o seguinte, eu já deixei ele aberto aqui faz um tempo, e eu percebo que essa região aqui do WASD começa a esquentar um pouco. Então eu começo a sentir realmente bem quente aqui, mesmo estando em um suporte, tá? Então eu tô aqui com um suporte, olha aqui de lado para vocês verem como que tá levantado, né? Então ele tá entrando bastante ar, mas essa região do WASD, principalmente o W aqui, tá quente. Não a ponto de me incomodar, mas eu tô sentindo já que tá bem quente aqui sim. Mas é isso, né? Não tem o que fazer, o notebook é pequeno, o notebook, apesar de sim, ele é feito para você jogar, mas você tem algumas concessões, né? Ele é um notebook que você vai sentir mais o calor, apesar dele não ser um notebook quente em si, né? O processador em si não é tão quente, mas a carcaça você acaba sentindo um pouco porque ele é pequeno, fino, então não adianta. Isso aí você sente. Mas a questão é, o bichão é bonito demais, velho. E dá pra jogar muito bem. E fica bonitão demais aqui no setup. É claro, aqui tá tudo bagunçado, mas, notebook branco, com mouse branco, nossa, é lindo demais. Não tem como negar. Ele tem seus pontos positivos e negativos, mas não tem como negar que o bicho é bonito, né? Na hora de trabalhar também é um baita de um notebook, dá pra editar vídeo, navegar na internet, tudo isso muito bem. Ponto negativo dele é a bateria não dura muito tempo. A bateria dele vai durar em torno de 3 horas, mais ou menos, se você estiver utilizando ele fora da tomada para uso normal, que seria navegar na internet basicamente. Vai abrir uma coisa mais pesada? Vai editar um vídeo nele? Ok, você vai conseguir fora da tomada, mas aí editando o vídeo vai durar 1 hora só essa bateria. Então esse é o principal ponto negativo desse notebook. Apesar dele ser muito portátil, focado em trabalho, não tem boa bateria. Ele é um notebook de modo geral que roda tudo hoje em dia.
é excelente, único no mercado brasileiro, único notebook branco de 14 polegadas com Ryzen e RTX. Baita tela, muitas boas conexões mesmo, completíssimo nesse quesito. É um notebook que, sim, faz barulho quando você está jogando coisas muito pesadas, esquenta um pouquinho nessa região e tem uma péssima bateria, péssima. Mas todo o resto desse notebook é muito bom e pelo preço que ele custa é imbatível. Você tem um notebook que você não precisa fazer upgrade, é pegar e usar. Se você tiver a sorte de ver esse vídeo e ele ainda estiver disponível, na minha opinião, vai tranquilo no Acer Nitro V14. Se você curte esse tipo de notebook, se você quer portabilidade. Claro, se você não quiser, tem notebooks nessa mesma faixa de preço, até com a RTX 4060. A exemplo, o Asus TUF F15 com a RTX 4060 custa mais ou menos R$7.000. E até o Helios Neo 16, que também já passou aqui no canal, que também é da Acer, da linha Predator, com a RTX 4060, é mais forte do que ele e custa por volta dos R$7.500. Mas os dois são notebooks gigantes, são notebooks pesados e não tem o diferencial de, por exemplo, já vir com os 32 GB de memória RAM, ser branco e etc. Então, é muito de você. Quer portabilidade? Vai no Nitro V14. Quer mais potência, não precisa levar o notebook sempre de um lugar para o outro? Tem notebooks mais interessantes. Eu vou deixar todas as recomendações aqui na descrição. Felipe, e você? Qual você escolheria? Eu sou do time de portabilidade. Eu gosto de ter um notebook forte, que rode tudo, mas que eu possa levar facilmente na minha bolsa. Então eu realmente sou tentado a dizer que eu iria no Acer Nitro V14. O que você acha de tudo isso? Teria? Não teria? Entra aqui na descrição, vê se ele ainda está disponível. Se tiver, não pense duas vezes e compre. Se ele não tiver, entra no grupo de ofertas que sempre que ele voltar a gente vai mandar por lá. Valeu, galera, tamo junto e falou!